Meus irmãos, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu quero contar para você que me acompanha aqui nesse canal um sonho que eu tive. E o motivo de eu trazer esse sonho para você é porque esse sonho que eu tive tem a ver com a igreja brasileira, tem a ver com aquilo que Deus está fazendo no meio da igreja brasileira. Mas antes de eu contar esse sonho para você, se você não me conhece, eu sou o pastor Alceu pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, deixa o seu like, compartilha com alguém, quem sabe esse vídeo pode estar ajudando alguém, amém? Então vamos lá, eu vou começar aqui contando o sonho, e eu vou contar o sonho, vou trazer a interpretação, vou dizer em que contexto eu tive este sonho. Alguns dias atrás, saiu uma notícia na internet a respeito do desligamento do pastor Paulo Júnior da Igreja Aliança do Calvário. E quando essa notícia saiu, eu fiquei muito triste, porque no início da minha fé, foi o pastor Paulo Júnior, com as pregações dele, os ensinos dele, que me fez crescer. Vamos supor assim, ele me ajudou. Claro que não foi só ele, teve esforço meu, orei, busquei, né? Mas ele foi o pontapé inicial que me levou a buscar ao Senhor. E quando eu recebi essa notícia de que ele tinha sido desligado, que ele tinha pecado, que naquele momento a gente não sabia o que tinha acontecido, né? Existem muitas especulações sobre o que aconteceu com ele. Eu fiquei muito triste mesmo, sabe? E eu fui dormir pensativo. Falei, cara, como que o pastor Paulo Júnior caiu em pecado? Eu queria saber o que tinha acontecido pelo fato de esse cara ter me ajudado tantos anos, né? Ter sido, ele nas pregações dele, ele é, né? Ou era muito rigoroso quanto à santidade. E eu aprendi a andar em santidade com ele, como eu já disse. E eu fui dormir pensativo nisso, e eu tive um sonho. E eu acredito que esse sonho foi uma resposta ao questionamento, porque quando eu recebi essa notícia, eu confesso para você que eu chorei muito. Fiquei muito triste pelo que tinha acontecido. E o Senhor me trouxe um sonho a respeito desse questionamento no meu coração. Enquanto eu dormia, eu tive um sonho, eu sonhei que eu estava num lugar ali, junto com a minha família, minha mãe, minha mulher, e eu ia para um local fazer uma compra. Era tipo como se fosse uma barraquinha que vendia frango assado, comida, essas coisas. E eu entrava. Quando eu entrava para lá, quando eu estava comprando essa comida, eu estava para receber a comida, eu entrava e ia para dentro de um quarto, porque acontecia um terremoto. Esse terremoto que acontecia, ele abalava toda a nação brasileira, ou seja, eram várias cidades nesse sonho que tinham sido afetadas por esse terremoto. E balançava tudo, e eu ia para dentro desse quarto e ficava ali refugiado, para que, né, eu não sofresse algum dano desse terremoto. Depois que passava o terremoto, eu saía, ia para a porta assim, e olhava e via que muitas casas tinham se movido de lugar. Via que tinha muita destruição. E aí, do lado do quarto onde eu estava, dentro do quarto, assim, do lado de uma parede tinha um buraco, porque esse quarto ficava em cima, e eu via muitos andares para baixo. E quando eu olhava para esses andares, eu via muitas motos. Eu via moto 125, quem conhece de moto sabe o que eu vou dizer. Moto de 125 cilindrada, moto de 150 cilindrada, eu via moto de 200, de 500 cilindrada, de 1000 cilindradas, eu via motos grandes com altas cilindradas, ou seja, desde a menor cilindrada até a maior cilindrada. E essas motos estavam destruídas, eu via motos que estavam assim penduradas, algumas motos eu via que caía e se arrebentavam no chão. E eu pegava, saía desse quarto, ia por uma estrada, caminhando, ia junto com a minha esposa, e chegava numa igreja, dentro de uma igreja, onde essa igreja estava recebendo muitas pessoas que tinham sofrido esse terremoto. E aí, quando eu chegava nessa igreja, eles me sentavam assim numa fileira e me davam comida junto com a minha esposa, e a gente estava ali dentro. E eu acordei. E eu fiquei me questionando, porque nesse sonho eu vi a minha moto destruída. E aí eu vi essa moto destruída e eu fiquei me questionando. Por que, Senhor, que aconteceu isso com a minha moto no sonho? Eu fiquei preocupado, né? Pensei que poderia ser algum terremoto que literalmente viria, ou alguma coisa que eu ia sofrer na minha moto, e eu fiquei questionando, perguntando ao Senhor o que significava. Quando eu me levantei, o Senhor falou dentro do meu coração: eu estou abalando todas as coisas. Eu estou trazendo um abalo em todas as coisas. Aí eu me levantei e fui escovar meu dente no banheiro. Enquanto eu estava lá escovando meu dente, o Senhor me trouxe um entendimento do que aquele sonho significava. O Senhor disse que estava abalando e está abalando todas as coisas. O que significa isso? O Senhor está abalando a igreja brasileira, não somente a igreja brasileira, mas a igreja em todo o globo. O Senhor está trazendo um abalo, Ele está entrando nas igrejas, Ele está mexendo nas estruturas religiosas. Tem muitas pessoas que estão brincando com Jesus, pastores que estão brincando com Jesus, que estão levando o evangelho de qualquer maneira, ou até mesmo usufruindo da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor, Ele está entrando para trazer um abalo, Ele está movimentando todas as coisas, Ele está trazendo o que está escondido à tona. Entendeu? Então, esse sonho foi uma resposta à questão do pastor Paulo Júnior. Eu não estou aqui para julgar ele,
mas pelo que o Senhor me mostrou, o que está acontecendo com ele foi o próprio Senhor que está fazendo. Ele está trazendo à tona o que está escondido, está trazendo a luz, né? Ele está trazendo às claras aquilo que estava em oculto. Não somente ele, mas outras igrejas vão ser afetadas ou já estão sendo afetadas por esse terremoto que o Senhor está trazendo. Aí eu perguntei: Senhor, mas o que significa as motos? E ele me explicou. As motos significam os ministérios. Por isso que no sonho eu via motos de 125 cilindradas, 150, 300, 1000 cilindradas, ou seja, são motos de vários tamanhos. O que significa? As motos representam os ministérios, ou seja, nós temos dentro da nação brasileira igrejas pequenas, igrejas médias, igrejas grandes, megas igrejas. Então nós temos igrejas de vários tamanhos, assim como as motos. Existem motos com cilindradas pequenas e cilindradas grandes. Também dentro do meio evangélico existem igrejas pequenas e igrejas grandes. Então Deus, ele não vai fazer distinção, ele vai entrar em todas as igrejas, sejam elas pequenas, seja uma igreja com 5 membros, 10 membros, ou uma igreja com 10 mil membros, com 50 mil membros. Ele vai entrar para abalar, ele vai entrar para mexer nas estruturas, ele vai trazer o que está oculto. Essa foi a interpretação do sonho que o Senhor me deu. E se você for pesquisar na mídia aí, você vai ver que está vindo à tona muitos casos de pastores abusadores. Não é, claro que não é de agora, mas pastores abusadores, pastores que estavam desviando dinheiro, pastores em adultério, pastores que estavam enganando, estavam desviando dinheiro da igreja. Se você for pesquisar, são muitos escândalos dentro da igreja. Muitos pastores sendo pegos aí em coisas que eles estavam fazendo durante anos, pastores com 20 anos, 10 anos, 5 anos fazendo essas coisas erradas, estavam em oculto. E o Senhor está trazendo a luz. Então fica aqui esse alerta desse sonho que o Senhor me deu. E a minha moto que eu via no sonho, que estava quebrada no meio, representa o ministério que eu faço parte. Ou seja, Deus, ele não vai poupar nenhum ministério. Todos os ministérios vão ser abalados pelo Senhor Jesus Cristo. Ele vai entrar em todas as igrejas. O meu ministério, que eu faço parte, é a Assembleia de Deus. Ele vai entrar dentro da Assembleia de Deus e vai movimentar. O que tiver oculto, ele vai trazer para cima. Ele vai trazer as claras, né? Seja qual for o ministério, ele vai entrar. Ele me mostrou a minha moto destruída para me dizer que o meu ministério não vai ficar isento. A minha igreja não vai ficar isenta, né? A minha congregação não vai ficar isenta. Ele vai entrar e vai movimentar todas as coisas. Amém? Agora, qual que é a aplicação para nossas vidas? Vamos andar em santidade diante de Deus. Vamos guardar o nosso coração, vamos guardar a nossa mente, vamos vigiar nas nossas palavras, vamos ser fiéis ao nosso Rei, vamos ser fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo, vamos ser homem de uma só mulher, vamos honrar a nossa esposa, amar a nossa esposa, vamos ser fiéis no nosso ministério, fiéis primeiramente a Deus, primeiramente a Jesus, e servi-lo com um coração verdadeiro, não ficar vivendo de maneira dupla, né, com coisas escondidas. É tempo de se arrepender, é tempo de mudar de vida, é tempo de ter comunhão com o nosso Senhor, é tempo de ser verdadeiro, é tempo de ter compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Esse foi o conselho que eu acredito que a gente precisa pegar disso aqui, e foi o que veio no meu coração, um temor a respeito desse sonho, dessa situação que aconteceu comigo. Então espero que com essa mensagem você possa rever os seus conceitos, se arrepender se precisa se arrepender, mudar de vida se precisa mudar. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém.